Milhões de pessoas começaram a usar isso, acreditando que finalmente encontraram a solução. Uma caneta. Uma aplicação por semana. E o peso começa a cair. Parece perfeito. Mas o que quase ninguém está te contando é o que acontece dentro do seu corpo enquanto você usa isso. E pior, o que pode acontecer quando você para. Talvez você conheça alguém usando. Talvez você já pensou em usar. Ou talvez, você já esteja usando. Mas existe um detalhe silencioso que pode mudar completamente o resultado. E se você ignorar isso, o efeito pode ser exatamente o oposto do que você espera. Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque o que você vai ouvir aqui pode te proteger de um erro que muita gente só percebe tarde demais. O Ozempic virou um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos. Promessas rápidas. Resultados visíveis. Transformações que chamam atenção. E isso criou uma crença perigosa. A solução está na caneta. Mas a verdade é outra. O Ozempic não é um atalho mágico. Ele não resolve o problema. Ele mascara parte dele. Enquanto muita gente acredita que está tratando o corpo, na verdade está apenas interferindo em um processo natural. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. O problema nunca foi só o peso. O problema é o que está acontecendo com a sua glicose, com sua insulina, com o seu metabolismo. E isso começa muito antes de qualquer remédio. Você pode não perceber. Mas hábitos simples do dia a dia, como o café da manhã, o pão, o açúcar escondido, já estão preparando o terreno. O Ozempic entra depois, quando o corpo já está pedindo ajuda. Mas se você não entende isso, você pode estar tratando o efeito e ignorando a causa. E é aí que começa o risco silencioso. Agora imagine o seguinte: seu corpo funciona como um sistema inteligente. Quando você come, a glicose sobe. E a insulina entra em ação para equilibrar. Simples. Mas quando isso acontece repetidamente, todos os dias, o corpo começa a se adaptar. E nem sempre isso é bom. O Ozempic atua justamente nesse sistema. Ele desacelera o esvaziamento do estômago, reduz o apetite e altera a forma como seu corpo lida com a glicose. Por isso você sente menos fome. Por isso você come menos. E por isso o peso começa a cair. Mas aqui está o detalhe que poucos entendem. Seu corpo não resolveu o problema. Ele apenas entrou em um estado controlado, dependente de um estímulo externo. Enquanto isso, seus hábitos continuam os mesmos. Seu padrão alimentar continua o mesmo. E seu metabolismo continua fragilizado. É como colocar um freio em um carro que já está desregulado. Funciona por um tempo, mas não corrige o motor. E quando esse estímulo externo some, o corpo reage. E essa reação é o que pega muita gente de surpresa. Agora presta atenção nisso. Porque esses sinais são silenciosos. E a maioria das pessoas ignora. Durante o uso, você pode sentir menos fome, mas também menos energia. Perda de peso, mas também perda de massa muscular. Você começa a comer menos, mas nem sempre melhor. E isso cria um efeito perigoso. O corpo entra em modo de economia. Seu metabolismo desacelera. Seu gasto energético diminui. E seu corpo aprende a sobreviver com menos. Agora pensa no que acontece quando o uso é interrompido. A fome volta. Mas não volta normal. Ela volta mais forte. Mais intensa. Mais difícil de controlar. E aí vem o que muita gente chama de efeito rebote. O peso volta. Às vezes mais rápido do que foi perdido. E junto com ele, voltam os picos de glicose. Mas o mais preocupante não é isso. É que muitas vezes, o corpo volta pior do que antes. Mais resistente à insulina. Mais sensível aos excessos. Mais vulnerável. E a pessoa não entende o porquê. Ela acha que falhou. Mas na verdade, nunca foi ensinada a cuidar da base. Nunca foi preparada para o depois. E é por isso que tanta gente entra em um ciclo. Começa. Tem resultado. Para. Reganha peso. E recomeça. Sem perceber, está presa. Agora vem a parte mais importante. Ignorar isso tem um preço. E não é só estético. É metabólico. Cada ciclo desses desgasta seu corpo. Cada oscilação de peso. Cada pico de glicose. Cada fase de descontrole. Aproxima você de problemas maiores. Pré-diabetes. Resistência à insulina. E complicações que aparecem aos poucos. Silenciosamente. Mas aqui está a boa notícia. Você pode quebrar esse ciclo.
E não começa com um remédio. Começa com consciência. Começa entendendo o seu corpo. Pequenas mudanças fazem mais diferença do que parecem. Regular o que você come pela manhã. Evitar picos de açúcar logo cedo. Priorizar proteínas. Controlar o excesso de carboidratos simples. Organizar sua rotina alimentar. Dormir melhor. Se movimentar mais. Coisas simples, mas que constroem um corpo mais estável. O Ozempic pode até ser uma ferramenta, mas nunca deve ser a base. A base é o que você faz todos os dias. Porque no final, não é sobre perder peso rápido. É sobre não voltar para o ponto de partida. Ou pior, voltar mais vulnerável do que antes. Agora me diz, vale a pena correr esse risco sem entender o que está acontecendo? Se esse vídeo abriu seus olhos de alguma forma. Se você percebeu algo que ninguém tinha te explicado antes, se inscreve no canal. Porque aqui, você aprende a entender os sinais do seu corpo antes que seja tarde. E esse pode ser o detalhe que muda tudo. Agora deixa eu falar direto com você. Sem filtro. Sem promessa fácil. Porque no final, não é sobre uma caneta. Não é sobre um número na balança. E muito menos sobre resultado rápido. É sobre você. Sobre o seu corpo tentando te avisar, todos os dias. De formas que quase ninguém ensina a perceber. Talvez você tenha começado cheio de esperança. Ou talvez esteja pensando em começar agora, acreditando que finalmente encontrou a solução. E não tem nada de errado em querer mudar. O problema é quando te vendem uma resposta simples, para algo que nunca foi simples. Porque a verdade é essa. Se você não entender o que está acontecendo dentro de você, qualquer resultado vai ser temporário. E o preço disso aparece depois. A frustração de ver o peso voltar. A sensação de estar sempre recomeçando. A dúvida silenciosa de pensar, o que tem de errado comigo? Mas não é sobre falta de força. Nunca foi. É sobre falta de informação. É sobre não te contarem o que realmente importa. E é exatamente por isso que esse canal existe. Para te mostrar o que ninguém explica. Para te ajudar a enxergar os sinais antes que eles virem problemas maiores. Para te dar clareza, num mundo cheio de atalhos perigosos. Porque quando você entende seu corpo, você deixa de ser refém. Você para de depender de soluções temporárias. E começa a construir algo que realmente dura. Sem desespero. Sem efeito rebote. Sem viver nesse ciclo. Agora pensa comigo. Daqui a alguns meses, você quer estar no mesmo lugar? Tentando de novo? Frustrado de novo? Ou finalmente no controle? A decisão começa agora. Se esse vídeo te fez pensar. Se em algum momento você se identificou. Se algo aqui te incomodou de verdade. Não ignora isso. Se inscreve no canal. Porque os próximos vídeos podem ser exatamente o que você precisa para não cometer os mesmos erros que milhões de pessoas ainda estão cometendo, sem perceber. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está passando por esse processo agora. Compartilha esse vídeo. Às vezes, um simples alerta. No momento certo. Pode mudar completamente o rumo de uma vida. E pode ser o seu caso. Ou o de alguém que você ama.